Olá, muito boa tarde. Você está bem? Você está feliz? Espero e desejo que sim. Sejam muito bem-vindos à nossa live para o vestibular da UFO, agora nesse fim de semana, depois de amanhã, e posteriormente também para os alunos de medicina. Pessoal, eu só vou dar uma ajeitada aqui na minha janela, pronto, porque está meio torto, então pronto, e abri o chat aqui, pessoal mandando oi, agradecendo, eu agradeço a presença de vocês, já está automaticamente gravando, depois ela ficará salva e eu disponibilizarei o link para quem não puder, e eu tenho, infelizmente, essa limitação de tempo do Zoom, né, de 40 minutos, então por isso que já tem dois links prontos, né? Às 4h40, quando encerrar, a gente continua. Tem gente perguntando se está escutando direitinho. Alguém manda um oizinho aí para mim? Tá? Beleza, ótimo. Então, perfeito. E aí, às 4h40, eu continuo no outro link e também atendo aí as perguntas de vocês. Bom, eu estou aqui no meu quarto com minha garrafinha d'água e muitas vezes a gente mostra isso aqui e pergunta: o copo está cheio, o copo está vazio, o copo está transbordando, o copo está raso. E aí? Como que está a sua energia, a sua ansiedade? Como que está a sua apreensão, a sua confiança? E eu não gosto de responder se o copo está meio cheio ou meio vazio. Não me importa muito, né? Deixa eu botar aqui os microfones. Desculpa. Eu não gosto de responder se o copo está meio cheio ou meio vazio. Eu gosto de pensar o quanto você consegue segurar o copo. Por quanto tempo você consegue segurar ele. Ele é leve ou ele é pesado? Para segurar 1 minuto é leve. Para ficar o dia inteiro segurando, fica pesado. Você segurou tudo até agora. Está chegando perto. Está chegando a sua hora de beber isso aí e transbordar. Lembra que quando você vê uma pessoa assentando tijolos, você pode pensar, é uma pessoa que está assentando tijolos. Outro passe diz, não, ele está erguendo uma parede. E só aquele que está trabalhando sabe que ele está erguendo uma catedral. A sua prova é a sua catedral. Você se dedicou, você se dispôs, você se empenhou e chegou a sua hora de entrar nesse templo. A prova da UFO, ela vai te dar aproximadamente 3 minutos e meio por questão. É um tempo razoável, ao passo que só tem 4 alternativas, que exige de você muita leitura, que exige de você interpretação e raciocínio. A prova de história é difícil. Na segunda fase, as menores notas sempre são de história, porque a banca é muito rígida, muito rigorosa, eles entendem que é o último passo antes de você começar a escrever dentro de uma universidade. Então, é muito importante que você saiba como desenvolver o seu raciocínio na prova de domingo. Por isso, é importantíssimo que você fique atento aos comandos, né, os verbos das questões. Apresentar, citar é diferente de caracterizar e explicar, é diferente de discutir e comparar. Se está lá, compare, poxa, para comparar você precisa de pelo menos 2 elementos. Estabelecer um critério de comparação e aplicá-lo a pelo menos 2 elementos. Discutir, você pode discordar desde que você argumente. Então, fique muito atento a esses comandos e, por favor, sempre direcione para o essencial. Eu lembro de uma questão, retomando aí as catedrais, uma questão que dizia, cite 3 funções de uma catedral no período da Baixa Idade Média, da transição feudo-capitalista, cite 3 funções de uma catedral. E aí o bom aluno, o bom candidato, ele dizia, a catedral é um símbolo de poder,
né, financiada pela burguesia em ascensão, as cidades demonstravam poder pelas construções das catedrais. Ok, está correto. São 3 características. Cite mais uma. As catedrais, elas têm a função de agrupar o povoado, é uma função social onde se vai para ver e ser visto, né? Não tinha shopping na época, então as catedrais serviam a isso. E a terceira função de uma catedral? Poxa, o cara falou já 2 dificílimas, e a terceira não saía. Parta do básico. Qual é o princípio elementar de uma catedral? É um local de oração, serve para rezar. Então, sempre que você for pensar numa resposta, parta do básico, da essência, do fundamental. Depois, você elabora a sua dedução. Procure usar termos que a banca gosta muito. Por exemplo, processo histórico, processo gradual. Então, a transição feudo-capitalista foi um processo gradual. Isso te economiza muitas palavras e você dá uma demonstração de domínio daquela linguagem mais elaborada, mais rebuscada que a academia gosta. Sempre em história, use os termos contradição e transição. Contradição. A contradição capitalista, poxa, você já economiza muito e vai a partir disso, tá? Transição, uma revolução que marcou a transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Tá? Excelente. Tá? E trabalhar com os termos estrutura e conjuntura. A conjuntura é um momento, né, uma situação que se transformou de maneira breve, passageira. Estrutura é aquilo que está enraizado, que é mais permanente, que é de longo prazo. Então, procure sempre trabalhar com esse conceito. Dentro da estrutura capitalista, houve uma conjuntura de crise econômica em 1929. Isso te poupa muito tempo, muitas palavras e dá uma demonstração de muita confiança e conhecimento para a banca corretora. Bom, para você não achar que eu fico com achismo, porque eu não gosto de achismo, e achismo não é ciência, como que eu falo para vocês o que vai cair na prova da UFO? Bom, vou compartilhar aqui a minha tela para você ter uma ideia do que é. É isso aqui. A UFO, ela coloca as questões de um certo modelo desde 2012, né? Em 2012 houve uma grande transformação na prova, eu faço um levantamento estatístico, coloco ele aqui na tabela e então faço as minhas propostas. Desde 2012, a UFO equilibra bem história geral e história do Brasil, em detrimento de história da América. Sempre a UFO usa fontes. Que tipo de fonte? Acadêmica. Ela cita muitos livros de autores acadêmicos, esses aqui são os autores mais citados, né, sobretudo Eric Hobsbawm, Caio Prado Júnior, Boris Fausto, eles citam bastante, mas também é recorrente, fontes primárias, o que é isso? Fontes que foram criadas, elaboradas à época da situação histórica, como, por exemplo, jornais, depoimentos, imagens, fotos, charges, isso, inclusive, na prova retrasada, deu problema porque a definição na prova de um jornal não estava nítida, prejudicou muitos candidatos, e exige de você sempre dar uma olhada na data embaixo da citação, para você entender o contexto que aquilo foi produzido. Também notícias de jornal e revistas, e algumas fontes artísticas, como quadros e letras de música. Bom, dentro dessa avaliação que eu faço, né, eu coloquei os assuntos que são mais plausíveis de cair esse ano. Eu vou fazer com vocês, vou percorrer com vocês uma história algo temática. Então, veja, partindo da noção que a UFO mais gosta, porque permite a associação com a sociologia, a questão do trabalho. O trabalho, né, a palavra trabalho, né, deriva do latim tripalium, que era um instrumento de tortura usado à época de Roma Antiga. Então, o próprio termo trabalho, ele tem a sua raiz
em algo massacrante, em algo torturante. E, de fato, durante toda a história, o trabalho ele era destinado àqueles considerados inferiores, né? O trabalho era um castigo. Então, na antiguidade, o trabalho era reservado, sobretudo, a escravos e servos, e os privilegiados se isentavam do trabalho. O trabalho era uma punição, inclusive na mitologia grega, né, quando se tem como uma punição divina trabalhar, empurrar, rolar uma pedra, né, todos os dias. Quando vem a reforma religiosa, sobretudo com o Calvino, o trabalho passa a ser mais valorizado. É quando surge aquela mentalidade, aquela ideologia religiosa de Deus ajuda quem cedo madruga, o trabalho dignifica o homem. E aí, então, passa-se a valorizar o trabalho e ver o ócio como algo improdutivo e fazer negócio como algo a ser exaltado. O que é fazer negócio? É negar o ócio, é trabalhar. E isso vem dentro, né, de uma formação capitalista, o próprio Max Weber da sociologia elabora isso, a ética protestante, o espírito do capitalismo, né, como a ética das igrejas protestantes, sobretudo calvinista, elas foram fundamentais para o desenvolvimento do capitalismo nessa valorização do trabalho. Trabalho assalariado que se impõe, sobretudo, a partir da Revolução Industrial, e, posteriormente, no nazismo, na entrada de todos os campos de concentração, havia uma frase, Arbeit macht frei, o trabalho liberta. E, cara, se o Hitler fala que é algo positivo, desconfia. Então, vamos lá. Na antiguidade, a principal modalidade de trabalho, lá na Mesopotâmia e Egito, era a servidão coletiva, não cai na prova da UFO. Em Grécia e Roma, era a escravidão. Uma escravidão que em nada se vincula com a cor da pele. Cuidado, não se vincula com a cor da pele. A palavra escravo vem de eslavo, tanto que em inglês é slave. Eslavo, aquele povinho branquinho da Europa, que eram escravizados na antiguidade, muito na Grécia e Roma. Quando chegamos na Idade Média, a escravidão cede espaço para a servidão. Para a servidão, naquela coisa de Santo Agostinho, né? Uns oram, outros lutam e a maioria trabalha. Ora et labora, aquela coisa toda, né? Enfim, a UFO não cobra a Idade Média, mas a UFO cobra a transição da Idade Média para a Idade Moderna, a transição feudo-capitalista. O que isso quer dizer? A transição política, econômica e social. Porque, a partir das cruzadas, há uma retomada do comércio, o comércio nunca tinha desaparecido, mas há um revigoramento, um recrudescimento das atividades comerciais na Europa, e surge então, ou ressurge, ganha ímpeto e força, a figura do mercador, daquele que não produz, mas faz circular a riqueza. E é quando se passa a ter uma mentalidade de riqueza móvel. Até então, o que se valorizava? A riqueza imóvel. O que era o Império Grande? Era o Império Grandioso. O Império Grandioso era o Império Grande, de muitas terras. Na transição da Idade Média para a Idade Moderna, de 1200 a 1600, o Império Grandioso é o Império Rico. O que se valoriza como riqueza não é mais a terra imóvel, estática, é a moeda, o bem móvel, dinâmico. E isso se dá em função da ascensão do comércio, que é movido pela burguesia. Essa classe, que é aquela que é considerada a que lidera, que tutela, que conduz a história a partir de então, a burguesia, ela emerge com essa mentalidade de bem móvel e que o trabalho dignifica o homem. E essa burguesia é que vai querendo desenvolver os seus mercados, querendo ampliar, dinamizar, né, o seu comércio, que vai financiar, vai convergir os seus interesses para um poder político. Lembre-se que na Idade Média, olha só, o Zoom acabou de me dar um presente aqui, ó. Eles tiraram o limite de 40 minutos. Ótimo, a gente fica aqui.
Vamos embora. A burguesia, então, ela precisa de um apoio estatal para melhorar o seu comércio, e aí ela financia os reis frouxos, os reis frágeis da Idade Média, para que eles tenham mais poder, para que eles tenham um exército, remetendo lá a Max Weber da sociologia, monopólio da força, compondo um Estado, e viabilizem, por meio de incentivos fiscais, por meio de protecionismo, né, por meio de barreiras alfandegárias, por meio do desenvolvimento estrutural, de infraestrutura de pontes, portos, estradas, de unificação de pedágios, de padronização de moedas, idiomas, formando algo que seja mais coeso e melhore e viabilize o comércio burguês. Então, esse burguês vai financiar um poder político centralizado. E esse poder político centralizado, ele passa por um processo gradual de fortalecimento entre os séculos XIII e XVIII, que acarreta no absolutismo monárquico. E aí, nessa transição da Idade Média para a Moderna, é uma transição de ascensão burguesa, e esse burguês, munido de poder econômico, vai transformar o poder político, e vai transformar a cultura, e vai transformar a sociedade, a valorização da mão de obra, do trabalho, vai desenvolver as oficinas de artesão, vai começar já a se vislumbrar uma produção mais ritmada, uma mão de obra assalariada, já começa a se vislumbrar isso. E veja que essa burguesia, com esse poder centralizado, é que vai ajudar a investir e desenvolver a expansão marítima, que nada mais é do que o ímpeto burguês de dinamizar o comércio e ir buscar mercadoria lá na puta que pariu por meio do mar. Né? Vai buscar rota contornando a África, vai buscar rota contornando o mundo. Por quê? Porque o mar Mediterrâneo estava monopolizado pelos italianos, estava muito caro. Aí os burgueses da Península Ibérica, com financiamento dos burgueses da Holanda, vão construir barquinho para ir fazer comércio. E aí descobre, né, o mundo inteiro. Aí esse burguês, que quer ter banco, que quer emprestar juros, né, que quer cobrar juros, ele não pode, porque a Igreja Católica não deixa. O que esse burguês faz? Nossa, esse Deus limita meus lucros. Podia ter outro Deus, né? Reforma religiosa. Nossa, esses reis são frouxos, né? A gente precisava de um rei forte. Absolutismo monárquico. Puta, essa cultura teocêntrica aí, né? Não pode nada. A gente tem dinheiro, queremos gozar a vida. A igreja não permite. Renascimento cultural. Em todos os âmbitos. A idade moderna é a idade de amadurecimento da burguesia. Tudo na Idade Moderna é vinculado à burguesia. Qual é a política econômica? Mercantilismo. O que é o mercantilismo? Ganhar dinheiro fazendo comércio. Quem faz comércio é a burguesia. Qual que é o poder? Poder absolutista, que angaria esse poder por meio do pagamento de impostos da burguesia. O poder forte, centralizado, que desenvolve comércio. Cultura, renascimento cultural, humanismo, uma nova percepção do mundo, um homem ativo, um homem que trabalha. Ele tira Deus do centro e põe o ser humano. Ele pensa, o homem é uma criação de Deus, sim. O que Deus deu ao homem? A razão. Portanto, cabe ao ser humano usar aquilo que Deus deu, a razão. O renascimento, cuidado, dica, ele não é anticristão, ele não é contra Deus, ele apenas coloca o homem como uma melhor criação de Deus, e se Deus nos deu a razão, nós temos de usá-la. Mercantilismo, interferência do Estado na economia. Então, todos esses movimentos da Idade Moderna são vinculados à burguesia. E depois também, quando a burguesia amadurece, ela já está do lado do rei e fala, ai, rei, seu cuzão, eu não quero mais você, corta a cabeça. Revolução puritana, Revolução Francesa. E aí assume um modelo burguês de poder. Dica para a prova da UFO. Poder, ele tem aquela coisa de sístole e diástole, né, de apolíneo e dionisíaco, né, de avanços e recuos, de morde e assopra. O que é o poder? O poder você tem que definir ele como centralizado ou descentralizado. Centralizado ou dissolvido. Centralizado, né, ou diluído. Então, vai,
Egito, Mesopotâmia, poder centralizado. Grécia, democracia, poder descentralizado. Monarquia romana, centralizado. República romana, descentralizado. Império romano, centralizado. Feudalismo, descentralizado. Idade moderna, centralizado. Veio o iluminismo, descentralizado. E depois? Depois nós temos totalitarismo. Stalin, Mussolini, Hitler centralizado, Vargas, Perón, Cárdenas centralizado. Pós-Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos descentralizado. União Soviética centralizado. Guerra Fria coloca esse embate, que não é somente entre capitalismo e socialismo. É entre democracia e totalitarismo. É entre os dois conceitos fundadores da era contemporânea ocidental. O capitalismo representa a liberdade de expressão, a liberdade política, a liberdade econômica, a liberdade, inclusive, de morrer de fome. E o comunismo representa a igualdade social, a igualdade econômica, pretensamente. Perceba que os dois lemas da Revolução Francesa jamais foram praticados simultaneamente por nenhuma nação. Liberdade e igualdade não coexistem. E o que é a Guerra Fria? O embate entre esses dois lemas. A União Soviética comunista, que prega a igualdade, e os Estados Unidos capitalista, que prega a liberdade. Então, essas são as teorias de poder, centralização, descentralização. Prova da UFO. Tá, vamos lá. O que você precisa saber? Congregando trabalho, Idade Moderna, África, Estado centralizado, escravidão. A modalidade de escravidão da Idade Moderna é diferente das anteriores. A escravidão na Idade Moderna, ela se dá dentro de uma dinâmica mercantilista, de tráfico negreiro que envolve um triângulo: metrópoles europeias, colônias na América e o continente africano. O continente africano já tinha a escravidão como algo corrente, né? Já era comum a escravidão na África há vários séculos, né? Se dava por diversas razões, como punição por crimes, né? Se dava por meio de guerras, por meio de razias, né? Que são sequestros, né? A escravidão voluntária, inclusive, existia, né? Então, vários reinos africanos, né, já tinham essa dinâmica do tráfico, né, da escravidão. Inclusive, milhões foram enviados para o Oriente e milhões foram negociados com europeus que traziam, né, essas mercadorias, infelizmente assim chamadas, para a América, para suas colônias na América. Isso se insere dentro da dinâmica do mercantilismo, com toda a tutela do Estado. Mas aqui nas colônias americanas não tinha somente escravidão. A escravidão ela se dava sobretudo por Portugal, porque Portugal tinha dominado amplas regiões da África. Na América Espanhola, e é importante você saber fazer essa comparação, tinha escravidão, porém menos, sobretudo nas áreas de agricultura. Ilhas do Caribe, a região noroeste da América do Sul, ali, Venezuela, Colômbia, Equador. Cara, pega o álbum da Copa do Mundo, vai lá, seleção da Colômbia, seleção da Venezuela, né, seleção do Equador, seleção de Cuba, negros. Aí você pega seleção peruana, seleção chilena, seleção mexicana, tudo indígena. Por quê? Porque teve, de fato, essa separação na colonização espanhola. As áreas de agricultura, uso de escravidão africana. As áreas de mineração, uso de mão de obra indígena. A mão de obra indígena não era escrava, não era escrava, tá? A mão de obra indígena era servidão. Servidão. Servo não é escravo. Porque o escravo é uma mercadoria. Pode ser comprado e pode ser vendido. O servo não pode ser comprado e vendido. Tá? Não pode. O servo ali envolve toda uma malícia de troca. Quem impunha a servidão na América Espanhola? A mesma maneira que se impunha a servidão na América Portuguesa, por meio da religião, da catequese. Né? Chamava encomienda. E aqui no Brasil era nas missões jesuítas. Não tinha só padre jesuíta, não. Tinha padre dominicano, tinha padre franciscano. Tem um país que chama República Dominicana, né, desse pessoal que vinha catequizar. E aí você regimentava a mão de obra nativa.
E na América Espanhola tinha também a mita, né? A mita que era estatal, que era obrigação de prestação de serviços por determinados períodos. Assim como hoje. Assim como hoje no Brasil, né? O moleque aí, o homem faz 18 anos, tem que prestar serviço para o governo, obrigatório. Chama serviço militar, é obrigatório. Então, é a mesma coisa. Prestação de serviço por um determinado período de tempo para o Estado. Tinha isso, tinha a mita e a encomenda, né? Era servidão indígena. E no Brasil tinha servidão indígena também. Então, dessa maneira, falamos sobre as modalidades de trabalho da Idade Moderna e, na Idade Contemporânea, o trabalho que se impõe. Sim, pergunta da Cristina. Onde teve agricultura na América Espanhola? Teve na região noroeste da América do Sul, ali onde hoje corresponde Equador, Colômbia, Venezuela, e também nas ilhas do Caribe, tá? Sobretudo para o plantio de cana-de-açúcar, cochinilha, tabaco, um pouquinho de algodão, tá? Na América do Norte, né, as colônias inglesas, sobretudo, francesas nem tanto, nem holandesas, elas desfrutavam de certa liberdade. Então, a mão de obra ela oscilava entre escravidão, servidão por contrato, mão de obra livre. Tá? Bom, na transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, que se dá no bojo da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, a mão de obra que se sobressai é a mão de obra assalariada, que inclusive é a mão de obra que faz surgir a sociologia, sobre a qual se debruça, né, os sociólogos utópicos, né, Fourier, Charles Fourier, né, o Robert Owen, o próprio Augusto Comte. Depois vem, né, o Marx. Aí o Marx interessa, né, porque o Marx cai na prova de sociologia pra cacete, despenca. E aí, a mão de obra assalariada, ela vai se fuder muito tempo. Né? Mas veja, você está saindo da fábrica, porque a mão de obra assalariada da Revolução Industrial, ela leva a uma degeneração física e moral. Né? Física, porque você se fode, você era castigado com chibata, açoitado na fábrica, né? Amputavam orelha, nariz, língua, né? Dedo. E a degeneração moral, porque o salário era irrisório. Né? Punham criança, mulher para trabalhar, para operar a máquina. E o pouco que ganhava, o cara enchia a cara para fugir daquilo ali. Né? Prostituição, crime, como uma questão social. Né? Só que aí você sai da fábrica, toca a sirene, você tá pobre, você tá com fome, você tá miserável, chega em casa, né, a esposa foi prostituir, o moleque foi roubar. Aí você enche a cara. Só que quando você tá saindo da fábrica, você conversa com o cara do lado, minha vida é uma bosta. Literalmente, porque não tem saneamento básico. Minha vida é uma bosta. É a minha também. Pô, e aí? Vamos juntar? Vamos mudar as coisas? Aí eles começam a organizar, refletir, se associar, começa a quebrar a máquina, ludismo. É um movimento ainda muito elementar, né? Muito inocente, quebrar a máquina. Vamos para hoje. Quando surgiu o Uber, o que taxista fez? Foi quebrar o Uber. Né? Aí vem o Marx e fala, gente, não é a máquina que você tem que quebrar, é o dono da máquina que você tem que matar. E aí começa a organização operária, o movimento operário. E o que vai cair na prova da UFO? Movimento operário no Brasil, República. Vai cair, vai estar lá. Greve de 17. O movimento operário no Brasil, República, ele é muito vinculado aos imigrantes. Os imigrantes europeus, eles desembarcam com uma bagagem de luta, com ideias já amadurecidas. Então, eles desembarcam, eles criam uma imprensa operária, jornalzinho, circulava muito em italiano, muito em espanhol, jornal operário. E eles armam a primeira grande greve em 17, ano da Revolução Russa, em plena Primeira Guerra Mundial, quando há uma expansão da indústria no Brasil. Onde tem indústria, tem operário, fudido, tem urbanização, e aí a grande greve de 17. Qual era a ideologia nesse período? E aí que quando você vê na prova da UF, você vai lembrar de mim. Você vai falar assim, nossa, é um déjà vu. Anarcossindicalismo.
que era a ideologia que prevalecia, que eram anarquistas, né, que pressupunham a eliminação de toda forma de domínio, de poder, mas a instauração desse anarquismo, paradoxalmente, se daria pelos sindicatos. Então, a organização dos sindicatos que visavam a instauração de um anarquismo vai cair, tá? Vai cair a frase, inclusive, trabalhador, movimento operário é tema de polícia, caso de polícia. E aí é interessante, por quê? Porque quando o Vargas chega ao poder, ele vai atender essas reivindicações e vai fazer aquilo, e presta atenção nisso, porque eu estou fazendo esse trânsito entre vários momentos da história, presta atenção, o Vargas vai fazer aquilo que o Mussolini tinha criado, tratado, né, as leis trabalhistas, a Carta del Lavoro, Carta del Lavoro, adoro falar idiomas, falo 6. Carta del Lavoro, do Mussolini, em que ele estabelece o Estado como mediador das tensões sociais. Agora você vai vir aqui, você vai me ouvir, você vai falar assim, meu Deus, o Guto é um gênio. Vem que você vai falar aí, vai. Quando a gente estuda doutrinas sociais do século XIX, você estuda lá socialismo utópico, socialismo científico, né, socialismo libertário, que é o anarquismo, e você estuda doutrinas sociais da Igreja Católica. Bulla Rerum Novarum, né, sobre os novos tempos. Sabe o que a igreja coloca ali? A igreja ela condena o comunismo e ela repudia alguns elementos do capitalismo. O que a igreja faz? Ela apela à solidariedade e à caridade cristã e diz que o Estado tem que intervir e se colocar como um mediador. Quem criou o peleguismo, né? Quem criou, né, essa mediação entre o Estado e operários e patrões foi a igreja, tá? E aí o Mussolini vai usar isso muito bem. O Mussolini se coloca como mediador, né? Ele se coloca como mediador entre patrões e operários. E o Vargas vai fazer isso muito bem. E isso vai, né, chegar ao ápice durante o Estado Novo com a CLT. E o Estado Novo foi o período do Vargas também se metendo na Segunda Guerra Mundial, em função da política de boa vizinhança, e também devido ao afundamento de navios brasileiros pelos submarinos nazistas. E dada a contradição de lutar contra ditaduras, sendo ele próprio um ditador, começa um movimento que pressiona a sua saída. É nesse momento que se molda o chamado populismo latino-americano, que guarda muitas feições, né, com os regimes totalitários da Europa, com nazismo e fascismo, mas, obviamente, com distinções. E o populismo, né, ele tem uma definição muito etérea, muito abrangente, pouco definida, que assume características em cada uma das situações, mas você identifica ele no México com Lázaro Cárdenas, na Argentina com Juan Domingo Perón e Evita Perón, e no Brasil, sobretudo, com Getúlio Vargas, mas também com Jânio Quadros e João Goulart. E aí os militares vêm para decepar o populismo com o regime militar a partir de 64. Outro ponto que eu quero comentar com vocês é sobre expansão. Falei do trabalho em várias etapas da história, em várias regiões. Expansão. Quando se fala em expansão marítima do século XV, XVI, XVII, XVIII, se fala, sobretudo, de dois estados poderosos, Portugal e Espanha, disputando, né, as rotas que levariam eles às Índias, à Ásia. E você tem aí o chamado colonialismo. Veja que no século XIX e XX, isso vai ser revisado e atualizado. Então, outras duas potências europeias, notadamente França e Inglaterra, elas vão reformular essa dominação, esse domínio e expansão sobre África e Ásia. E vão revisar, inclusive, dentro do modelo capitalista e não mais mercantilista, as formas de exploração e dominação. Se lá, na Idade Moderna, Portugal e Espanha, notadamente, eles colonizavam, ocupavam, escravizavam, impunham servidão dentro de uma
mentalidade, uma política econômica mercantilista, agora na idade contemporânea isso vai se dar dentro, né, no âmago da segunda etapa da Revolução Industrial, submetendo as populações política e economicamente como mercados consumidores e fornecedores de matéria-prima. Então, é possível você estabelecer comparação entre colonialismo e o chamado neocolonialismo. Tem a diferença nos atores, tem a diferença nos alvos, né, Portugal e Espanha para França e Inglaterra, continente americano para Ásia e África, extração mineral, plantation, escravização e servidão para mercado consumidor, fornecimento de matérias-primas e, sobretudo, né, espaço de investimentos do excedente. E aí chegamos a um outro ponto importante. No pós-Segunda Guerra, você tem novamente duas superpotências buscando expandir, se impondo ideologicamente e economicamente sobre o mundo inteiro. E o mundo não é o bastante. Eles vão empreender uma corrida espacial, tá? Espacial. Então, você tem aí 3 etapas de expansão, sempre com potências concorrentes, né? Muito capitalista isso, né? A concorrência aí que estimula o desenvolvimento, enfim. Outras considerações sobre a UFO que eu quero fazer com você. Olimpíada, talvez caia. Olimpíada de 36, Alemanha nazista, Hitler quer promover, exaltar, enaltecer, né, escancarar para o mundo a supremacia ariana. Houve aí um probleminha para ele, porque o Jesse Owens, né, o negão americano, foi lá e ganhou 4 medalhas de ouro, né, no atletismo, corrida e salto em distância, e mostrou que os arianos não eram assim tão superiores, ainda que a Alemanha tenha saído em vantagem na Olimpíada, tenha sido a maior medalhista. Olimpíada de 68 no México, 68 não foi um ano, foi uma era. Antes da Olimpíada, inclusive essa questão está na lista que eu mandei hoje, o México vivia uma ditadura, inclusive o ditador, o Díaz Ordaz, ele era tio do Chaves lá do Chapolin, Roberto Gomes Bolanhos. Isso não vai cair na UFO, eu acho. Só um parênteses, já que eu falei da UFO, cara, o edital da UFO é cretino, tá? O edital da UFO é nocivo, tá? O edital da UFO, ele complica, ele humilha, né? O edital da UFO é escroto, tá? Aquela merda lá, em vez de falar assim, nossa, eu estou fazendo uma prova para alunos de ensino médio, né, que tiveram ensino médio, então eu vou colocar aqui os nomes que eles estão acostumados no livro didático, na apostila deles, mas não. Eles fazem, né, aquela coisa rebuscada, rococó, ai, ninguém entende bosta nenhuma, né? Enfim, não vai cair o Roberto Gomes Bolanhos na UFO, X-Espírito. O México vivia uma ditadura e estava tendo protestos de estudantes no México em 68, alguns dias antes das Olimpíadas, e uma dessas manifestações é reprimida com extrema violência, com mais de 300 mortos no meio da rua, a chamada Praça do Massacre, né? O massacre de Tlatelolco. Então, você pode entender também, pode cair algo disso, né, como prévia das Olimpíadas, e entender que o ano de 68 é o maio de 68, o ano que não acabou, né, a passeata dos 100 mil no Brasil, né, aquela coisa toda. E nessa Olimpíada teve o protesto do John Carlos e do Tommy Smith, 2 atletas americanos negros, que ao receber a medalha fazem a saudação Pantera Negra, e por isso eles foram, né, banidos dos Jogos. Em 72, tivemos a Olimpíada de Munique, onde teve um atentado terrorista, né, o sequestro da delegação de Israel, e com vários atletas mortos, né, e o grupo sequestrador terrorista, o Setembro Negro, reivindicava, né, a libertação de presos e também o reconhecimento da causa palestina. Eu não acho que isso possa cair com muita ênfase, porque é muito elaborado, mas Olimpíada de 80 e 84 pode cair. Olimpíada de 80 foi em Moscou, o coração do comunismo, Moscou, e aí os americanos não foram. Alegaram o boicote porque a Rússia, a União Soviética, tinha invadido o quê? Em 1979, um ano antes? O Afeganistão. Esse Afeganistão que tá fudido, né? Infelizmente, não é engraçado. E aí, em retribuição ao boicote, em 84, a União Soviética não participa, porque os jogos foram em Los Angeles, Estados Unidos, né? Ali para Hollywood. Então, esses assuntos eu considero serem os mais plausíveis para a UFO, mas ainda algumas considerações, tá?
Falar sobre religiosidade no Brasil República, né, o fanatismo, esses movimentos messiânicos, e aí você pode congregar Contestado, Canudos e também a revolta de Juazeiro, além do que um cangaço aí entra bem, sobretudo na associação com a literatura. A parte isso, de tudo que eu citei, eu falei muito sobre o movimento operário, né? Lembrando que o grande auge do movimento operário é a Revolução Russa de 17. Eu falei aqui bastante com vocês sobre alguns aspectos que eu considero mais importantes, e agora eu vou ler já as perguntas para respondê-las, tá? CLT, Jonathan Silva, CLT é a chamada consolidação das leis trabalhistas, tá? Durante o Estado Novo, parênteses importante, hein? Isso aqui é para quem é foda, né? Se é foda, você vai saber isso. Se você não souber, você vai ficar foda agora. Estado Novo não era uma criação do Vargas. Estado Novo era o nome que o Salazar, ditador em Portugal, dava. O ditador português, o Antônio Oliveira Salazar, ele chamava o governo dele de Estado Novo. E aí o Vargas se apropria disso. Detalhe, aquele monumento padrão do descobrimento em Lisboa, que é um monumento lindíssimo, tem vários navegadores e tal, ele foi construído durante o Estado Novo, porque era um símbolo, né, da história do nacionalismo português. E recentemente ele foi pichado. Foi pichado nessa releitura histórica que se tem feito. Ele foi pichado como que para dizer, olha, esses portugueses, eles escravizaram, eles mataram, eles catequizaram, eles desbravaram os oceanos, mas também foram cruéis. Esse movimento de historiografia que está acontecendo, como no incêndio aí da estátua do Borba Gato, enfim. Isso deve aparecer para você na prova da UF, que gosta muito de historiografia. Dos 28 tópicos, 4 são de historiografia. Enfim, o Estado Novo do Vargas é esse momento em que o trabalhismo fica mais evidente, e ele fazia, né, várias medidas para o trabalhador, e os pôsteres diziam, né, isso aqui é um presente do Estado Novo. Cuidado, porque é como que dizendo, não foram os operários que reivindicaram e conquistaram, foi Vargas, né, benfeitor, que concedeu, que ofereceu. Da mesma maneira, falar, o Vargas criou a Constituição de 34 e deu voto para a mulher. Nossa, como o Vargas é bonzinho, é quase um feminista. Não. As mulheres reivindicavam, as mulheres lutavam, as mulheres protestaram e conseguiram, conquistaram o direito de voto. Toma cuidado com isso em alternativas, tá? Na prova da UFO. Saiba quem é o sujeito passivo e quem é o sujeito ativo. Por exemplo, descolonização afroasiática. Não! Parece assim, o europeu colonizou, o europeu cansou. Vou embora, vou descolonizar. Não, o europeu tomou um cacete, se fudeu. Né? Teve sangue derramado, revolução. O europeu foi expulso. Chama-se libertação afroasiática. E o Vargas, né, no Estado Novo, ele concedia várias medidas trabalhistas, várias leis trabalhistas, e vamos dizer assim, o conjunto de todas essas leis foi petrificado, foi consolidado na CLT, né, em 1941, a consolidação das leis trabalhistas, anunciada no 1º de maio, né, que era o grande feriado do período do Vargas, que é de enaltecer o trabalhador. Inclusive tinha uma canção, né, um samba, que dizia, lá vai, chamava Bom de São Januário, porque o estádio São Januário do Vasco foi erguido por operários, né? O Vargas sempre fazia os seus discursos naquele estádio emblemático, e o samba dizia, lá vai o bom de São Januário, levando mais um otário, sou eu que não vou trabalhar. E o Vargas fez eles mudarem a letra. Lá vai o bom de São Januário, levando mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Então, assim, enaltecendo o trabalho, o novo homem brasileiro, descartando aquela figura do malandro. Fábio Garcia, pode-se dizer que Vargas se baseia na Constituição do Carranza no México? Fábio, cuidado, tá? E aí, outra dica, para qualquer vestibular que você for prestar, se cair Revolução Mexicana, a resposta é reforma agrária. Pode pegar todas as questões de Revolução Mexicana que você fez na vida, a resposta é reforma agrária. Então, a Constituição do México de 1917 é a atual Constituição mexicana.
e ela tem como principal item essa questão da reforma agrária. Então, o Vargas ele não vai se basear tanto nessa Constituição do Carranza por essa questão da reforma agrária, tá? Mas ele bebe um pouco daquilo ali, né? De tentar amortecer as tensões sociais, né? De tentar conciliar interesses distintos dentro da sociedade. E, sobretudo, ele bebe muito da Carta del Lavoro do Mussolini, né? Como que chama mesmo esse movimento? Deixa eu pegar aqui um negócio comigo. Me fugiu agora o nome, gente, que loucura. Deixa eu só ver um negocinho aqui, calma aí. Corporativismo, né? Chamado corporativismo, que é esse amortecimento das tensões sociais. Agora, presta atenção para você realmente falar assim, meu Deus, agora eu estou muito gênio. Veja quando um Estado se coloca corporativista, ou seja, como mediador da luta de classes, olha a genialidade. O que o Karl Marx fala? Karl Marx fala que a luta de classes é o motor da história, não é? Que enquanto as classes estão lutando, isso que faz a roda da história girar, não é? Agora, se alguém quer ficar no poder para sempre, ou seja, ele quer parar a história, ele chegou no poder e não quer mais que a história anda, o que ele tem que fazer para parar a história? Parar a luta de classes. E aí, o que eles fazem? Eles se colocam como amortecedores da luta de classes, porque aí não tem conflito, a história não gira e essa pessoa que está no poder se perpetua. Sacou? Jonathan Silva, Massacre dos Estudantes, Praça das Três Culturas. Exato, Jonathan, muito bem colocado. Na Praça das Três Culturas, né, o Massacre de Tlatelolco. Clara, Guto, você poderia falar um pouco do movimento Panteras Negras? Eu adoro esse tema. Eu recomendo muito um filme chamado Forrest Gump, que mostra um pouquinho de tudo isso que estava acontecendo. E veja, o movimento negro nos Estados Unidos, né, ele tem vários âmbitos, né, desde do musical, com blues, jazz, rock and roll, com a Sister Rosetta Tharpe, desde a época, né, da colônia, né, quando você tinha ali as Underground Railroads, né, em que se tinha a fuga de escravos, né, e quilombos também, comunidades. Isso vai ganhar muito ímpeto, né, na década de 50, em 1958, com a Rosa Parks, que se recusa a ceder o lugar no ônibus, e começa um boicote, e vem o Martin Luther King com uma postura pacífica de não violência, né, de desobediência civil, que se vincula muito àquilo que o Mohandas Karamchand Gandhi tinha promovido na Índia 2 décadas antes. E em uma outra vertente mais agressiva, vem o Malcolm X e também os Panteras Negras, que propõem, né, uma combatividade, até mesmo por meios violentos, a toda a discriminação e racismo que se sofria. E tem alguns seriados que a gente vê isso muito claro, né? O Todo Mundo Odeia o Chris, o Maluco no Pedaço, que ainda tem uma discriminação muito grande nos Estados Unidos, mas lá ainda é mais grave porque tem uma discriminação do negro com o branco, né? Que vem muito dessa ideia do Pantera Negra, de tipo, ô Branquelo, não pisa aqui não, cara, você não é bem-vindo. E aí se tem uma segregação muito mais bem delineada, né? Muito mais bem delineada. Então, o Pantera Negra, o movimento dos Panteras Negras, é essa mesma questão do Pantera, né? Da agressividade, da autodefesa, né? De demonstrar sua força, de, cara, eu não vou alisar meu cabelo, Black Power aqui, e se orgulhar disso. Tipo, eu não vou aguentar porrada sozinho, não, cara. Se vier aqui no meu bairro, vai se fuder. Então, o movimento Pantera Negra, ele tem essa combatividade. O John Carlos e o Tom Smith, eles faziam parte desse movimento, que nasceu sobretudo ali na costa oeste dos Estados Unidos. Tinha alguns adeptos, né, eles usavam a luva preta, né, usavam trajes militares, era a época da Guerra do Vietnã, e a maior parte dos recrutas do exército americano era de jovens negros que não tinham muitas oportunidades, né, e eles reclamavam muito sobre isso, né, dizendo que havia um genocídio da juventude negra nos Estados Unidos, e havia, né, as manifestações mais pacíficas vinculadas ao Martin Luther King, a Rosa Parks. Eles conseguem, né,
em 1964, a aprovação da Lei dos Direitos Civis, né, que é basicamente eliminando as leis que existiam, que eram permitidas de segregação racial, as chamadas leis Jim Crow, tá? Jim Crow não é um político, tá? Não é uma pessoa, é um personagem que ridicularizava os negros no teatro do final do século XIX. O Martin Luther King foi assassinado, Malcolm X foi também assassinado, e o Kennedy, que participou dessa luta, também foi assassinado. Lembrando que a década de 60 é fantástica, né? Porque você tem movimento negro dos direitos civis, você tem movimento feminista, movimento hippie, né? O homem chegando na lua, estoque na terra, Yuri Gagarin indo para o espaço, Guerra Fria, o pau comendo, né? Então, é uma década muito interessante. Basicamente, a década de 60 é feita por quem? Por jovens que eram filhos dos militares que voltaram da Segunda Guerra, né? A Segunda Guerra acaba em 45, o cara volta feliz lá, a esposa recebe, pum, né? Baby boom. Esse moleque nasce em 46, em 1966 ele tá ali com 20 anos, jovenzinho, experimentando as coisinhas lá nas fazendinhas hippie, né? E essa porradaria toda de contracultura. Alguém concordou com a Clara, dos Panteras Negras. O nome somente Cristiana. Ops, mandaram dúvida no particular, desculpa. Nossa, Clara, concordo. Teve uma vez que caiu Legião Negra de 32, nem sabia o que era. Tem mais algum diferentão que você acha relevante saber? É diferentão, é foda. Olha, essa questão da Legião Negra, ela foi bizarra, porque ela prejudicou muitos candidatos. Ela não exigia você saber da Legião Negra. Era uma fonte primária. Era um jornal de 32, né, do governo provisório do Vargas, e exigia que você lesse o jornal. Só que eles não colocaram o texto do jornal, eles colocaram a foto do jornal e várias provas ficaram mal diagramadas, várias provas a imagem não ficou nítida e muitos alunos não conseguiram ler. E aí não se sabia, ninguém sabia dessa porra. Sem desmerecer o movimento como porra, tá? Ninguém sabia desse negócio. Só que muitas provas vieram nítidas, aí o cara lia o jornal, né, lia a imagem e conseguia chegar na alternativa correta. Mas deve-se considerar, tá? O movimento negro no Brasil, ele existe de uma maneira articulada ou espontânea desde que existe o tráfico negreiro, seja por meio de aborto, suicídio, quilombos, fugas, assassinatos, seja por meio dos Caifases no século XIX, por meio da luta legal do André Rebouças, né? De várias maneiras o movimento negro ele existe. Na República, após a abolição, sobretudo, ele vai se configurando de outras formas, não mais por uma abolição, não mais só contra a discriminação, mas também por uma inserção, né? Por uma possibilidade de participação social. Então, você tem esse movimento negro na era Vargas forte, durante o regime militar, tem também um movimento negro muito forte, o movimento Black Hill, é onde você tem ali Jorge Ben, Tim Maia, Tony Tornado, tem essa galera culturalmente se expressando. E detalhe, tá? Durante o regime militar, teve um movimento de gênero também importante, que você pode ir aí com o Ney Matogrosso, os Secos e Molhados, você tem o Clóvis Borné, você tem o Clodovil, né, falando já de movimento de gênero durante o período militar. Então, tem esse movimento e sempre, 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 dicas sempre enalteça, elogie, exalte, reconheça esses movimentos. Tá? Eu lembro de uma questão que dizia: o Hernán Cortés esmagou e conquistou o Império Azteca. E aí a outra alternativa dizia: o Império Azteca resistiu, lutou bravamente, mas foi dominado por Hernán Cortés. Aí você fala, bom, é a mesma coisa, no final se fuderam. Mas não, porque no primeiro você dá o motor da história nas mãos do opressor, e na segunda você enaltece o oprimido. E é isso que a prova da UFO gosta que você faça, tá? E que é bastante legítimo fazer. Movimento diferentão, ainda vai, você pode citar, que eu acho, ligas camponesas, as ligas camponesas no Nordeste brasileiro, que lutavam pela dignidade, lutavam por reforma agrária, movimento camponês no período da Primeira República. Você pode citar aí tenentismo, que eu acho que pode cair, tenentismo, tá?
uma coisa que eu perdi um pouco. Qual a diferença de mito e encomienda? Cristiana, muito boa essa pergunta. Veja, Professor, a mita, presta atenção nisso, tá? Presta atenção nisso. É a questão de segunda fase do ano retrasado. Quando os espanhóis chegam nos Andes, né, e na América Central, se deparam com incas e astecas, eles não esmagam e destroem tudo. Algumas coisas eles absorvem e remodelam ao seu gosto. Então, entre os incas já existia a mita. O que era a mita entre os incas? Né? O cidadão lá, o súdito do Império Inca, ele era obrigado, durante um período de tempo, trabalhar para o governo. Ele ia lá, construía estrada, erguia ponte, lutava no exército, papapá, depois voltava para a casa dele. Então, o que é a mita? É uma prestação de serviços obrigatória. Igual eu falei, né? O brasileiro faz 18 anos, ele é obrigado a ir lá no exército. Depois de um ano, ele volta para casa dele, fica de boa. A mita já existia. Os espanhóis, opa, continua a mita. Só que quando os espanhóis usam a mita, eles põem um tempo muito extenso e fazem uma exploração muito extenuante, muito intensa. Os caras morriam de exaustão. Morria de exaustão. Morria de trabalhar, cansado, suado. Então eles se apropriam da mita. E a encomienda já é mais faceira, já é mais sacana, dissimulada. A encomienda, eles chegavam lá, né, num grupo, né, numa tribo lá, num determinado vilarejo, pegavam um monte de indígenas, de nativos, entregavam para o espanhol. O espanhol que tinha pego uma fazenda, né, que tinha pego um pedaço de terra, pego uma área de mineração, dava para o espanhol, ó, toma isso aqui, esse bando de índio aqui, vai, 40 índios, você vai catequizar eles. Você, como tão boa pessoa, vai catequizá-los, e eles, em troca dessa bênção que eles não pediram, eles vão trabalhar para você. Então, a encomienda era como se fosse, né, uma troca, não envolvia moeda. Tá? Então, essa é a diferença de mita e encomienda. A mita era um trabalho temporário, obrigatório, porém, geralmente não se voltava vivo, e a encomienda era uma troca, catequese por trabalho. O populismo no México de Carranza, o que é importante saber? Você tem que saber que é um nacionalismo, assim como no Estado Novo do Vargas, exaltação nacional, a intervenção do Estado na economia, e aí você tem, né, conjugando nacionalismo e intervenção na economia, nacionalização das riquezas minerais. Não é nem o Carranza, né, o Lázaro Cárdenas, ele cria a Pemex, o petróleo mexicano, e aí depois você tem o Vargas criando a Petrobras, né, no terceiro, quando ele volta depois da Segunda Guerra. Então, o populismo é você ser uma liderança carismática, controle dos meios de comunicação, intervenção na economia, nacionalismo exacerbado e aquela retórica, né, de falar ao trabalhador, de falar aos operários, né, aquela demagogia junto aos trabalhadores. Fábio, entendeu? Beatriz, Guto, se tiver como repetir, por favor, os principais conceitos que diferem colonialismo do neocolonialismo, eu agradeceria muito. Beatriz, vamos lá. Primeiro, a época, a data. Né? O colonialismo se dá na Idade Moderna, o neocolonialismo na Idade Contemporânea. O colonialismo do século XV vai 16 até o 18, e o neocolonialismo do século XIX e XX. O colonialismo ele se dá, sobretudo, como grandes potências Portugal e Espanha, o neocolonialismo, Inglaterra e França. A doutrina econômica do colonialismo é o mercantilismo, né? Ganhar dinheiro por meio da circulação de bens. A doutrina econômica do neocolonialismo é o capitalismo industrial e financeiro. No colonialismo, usava-se uma mão de obra escrava e de servidão, sobretudo escravidão. No neocolonialismo, a mão de obra se usa assalariada. No colonialismo, explorava-se, né, a terra, explorava-se as riquezas minerais dos países colonizados na América. No neocolonialismo, as áreas que se ataca, África e Ásia. E se explora, sobretudo, a mão de obra barata, o mercado consumidor disponível e
como opção de investimento de capital, excedente da segunda revolução industrial, da formação dos grandes oligopólios. Dária. Professor, fala um pouco sobre a Operação Condor. Galera, ó, é o seguinte, tá? Quem tiver a fim de sair e tal, né? Fica à vontade, não fica constrangido não, tá? Eu nem consigo ver aqui quem tá, quem não tá, tá? Eu agradeço demais a participação, tô aqui de boa, adoro falar de história. Se alguém quiser abrir o microfone, a câmera aí também, fica à vontade, tá? Professor, você não escuta a Operação gente. Condor. Sabe que, né, se você for lá pro romantismo brasileiro lá do final do século XIX, tem a geração condoreira, né? Condor é aquela ave altiva e alta, né? Que voa alto nos Andes, né? Lá de cima, tendo aquela visão total. E a Operação Condor foi uma operação de integração, né, dos regimes ditatoriais da América do Sul, né? Então você tinha uma integração do regime ditatorial no Brasil, do Uruguai, da Argentina, do Chile, do Paraguai. Então, esses regimes, como todos eles, né, eram financiados, eram treinados, eram manipulados pelos Estados Unidos, e sempre lembra. Cara, ó, primeiro, passo, ó, para. De Segunda Guerra até a queda do Muro de Berlim, tudo, qualquer coisa do mundo é Guerra Fria. Ah, morreu alguém, a Guerra Fria está no meio, né? Regime militar na América, Guerra Fria. Revolução Cubana, Guerra Fria. Revolução Chilena, Guerra Fria. Descolonização afroasiática, Guerra Fria. Guerra do Vietnã, Guerra Fria. Invasão da Afeganistão, Guerra Fria. Regime militar no Brasil, Guerra Fria. Tá? Tudo tem a ver com Guerra Fria nesse período. Tudo, tudo. Ah, meu pai casou nessa época, é Guerra Fria. Tá? Tem Guerra Fria. Então, você tinha regimes rígidos, né, ditatoriais, por toda a América Latina. Por toda a América Latina havia esses regimes mais restritivos. Depois da Revolução Cubana, sobretudo, né, criou-se uma paranoia, né, uma histeria de comunismo, que sempre foi, né, argumento, né, refúgio, né, para delírios autoritários, né, desde o Vargas até os militares em 64. Então, esses vários regimes da América do Sul colaboravam entre si, trocando informações, trocando, né, experiências, táticas, técnicas, e porque esses guerrilheiros, né, essa ameaça comunista, ela circulava disfarçada. O Che Guevara mesmo ficou no Brasil um tempo. Então havia uma integração, né, das inteligências desses regimes militares para perseguir, né, para capturar possíveis terroristas, né, possíveis ameaças que circulavam por todas as regiões. Era como o Mercosul, né, da crueldade. Isso era a Operação Condor. Tem esse nome, né, porque eles tentavam fiscalizar e vigiar tudo, né, como um condor que sobrevoa os Andes. Clara, muito obrigada por compartilhar, Guto. Como o colega acima perguntou, acha relevante mais algum movimento vinculado aos ideários dos Panteras Negras? Movimento de resistência. Movimento de resistência. Isso aí vai muito mais para a área da sociologia, movimentos sociais. Mas não entendo nenhum específico que possa ser cobrado de vocês, não. Além de Panteras Negras, não. Zezinho, professor, quais são as apostas para a história da América? Acredita em alguma revolução? Veja, Zezinho, eu entendo sua pergunta, mas eu não faço aposta, tá? Eu faço afirmações embasadas estatisticamente. Desculpa a minha arrogância. Minhas proposições para a história da América é essa conquista espanhola, né, as modalidades de colonização. Lembra do Sérgio Buarque, quando ele fala, né? O Brasil é um semeador, né? E a Espanha, desculpa, Portugal é semeador e a Espanha é ladrilhador. O que é ladrilho? Ladrilho é aquele negócio que tem na piscina, no banheiro, na sauna, sabe aqueles azulejinhos, né, que faz mosaico? O que a Espanha faz? A Espanha abre o mapa da América com régua e compasso e esquadrinha e sabe cada região que tem como explorar. Então, ela vai tintim por tintim, com lupa.
E Portugal? Portugal é semeador. Portugal joga semente ao vento e deu. Não deu. Então, joga semente ao vento, tentativa e erro, né? Então, é diferente essa colonização. Então, acredito que isso possa aparecer. As comparações de colonização. Em um, mão de obra serviu indígena, no outro, sobretudo, mão de obra escrava africana. Entendo, sim, que pode aparecer Simão Bolívar. O que é isso? União da América Latina, pan-americanismo. Não deu certo, foi um fracasso, se fudeu, mas ele pensava que a América deveria se unir. Populismo que eu já falei, regimes militares, que é basicamente Operação Condor, e eu acho que sim, pode cair Revolução Cubana, tá? Pode cair Revolução Cubana. O pessoal sempre fica preocupado lá com Nicarágua, o Ortega, o desgraçado, sanguinário, fascínora, que está no poder agora, prendendo todo mundo, né? Ele participou lá da Revolução Sandinista, que é uma imitação fajuta da Revolução Cubana. Sabe que eu tive em Cuba? Eu fiquei em Cuba 30 dias, no Natal e Réveillon de 2018. Foi interessantíssimo. Então, acho que pode cair a Revolução Cubana, sobretudo, né, como numa conjuntura, né, de Guerra Fria, dentro de um contexto, né, de imperialismo de muitas décadas. Então, acho que pode cair a Revolução Cubana. Cuidado, a Revolução Cubana não é comunista. Revolução Cubana não é comunista. O regime cubano de Fidel Castro se torna comunista a partir de 1961, tá? Antes não era. Tinha vários valores, ideias, mas não era comunista. Ele assume o comunismo posteriormente. E aí pode cair alguma coisa de crise dos mísseis, tá? Sabe que quando teve a crise dos mísseis, o Brasil reagiu super bem, né? Tava lá tendo a crise dos mísseis, o mundo à beira do colapso, lá todo mundo tenso, né, à beira do abismo. Aí o Brasil fez a sua reação. Qual foi a reação? Uma marchinha de carnaval. Cuba vai lançar foguete, o Brasil também vai lançar. Quero ver se Cuba lança, quero ver Cuba lançar. Olha que reação diplomática. Lucas, explica os governos institucionais de Vargas, CAPES e CNPq. O Lucas leu bem o que eu falei que ia cair. Bom, o governo constitucional do Vargas é o governo que ele é eleito, né, indiretamente em 1934, porque ele toma o poder em 1930, governa sem Constituição até 34, passa por uma revolução constitucionalista, e aí eles têm um governo bem tranquilo em 34, nem se fala do Vargas, mas é o período de polarização ideológica. E o pessoal fala, é muito difícil explicar o momento atual. Não, cara, olha lá, muito parecido. A história não se repete, mas guarda semelhanças. Então, o Vargas, ele governa de 34 a 37 constitucionalmente. Ele foi eleito, né, dentro dos parâmetros de eleição indireta da Constituição de 34, e foi um período de polarização ideológica, uma ala, né, comunista, uma ala fascista, né, do integralismo. Só que aí ele dá o golpe do Estado Novo, e aí instaura, né, um período não democrático, não institucional. Depois ele volta em 51, eleito nos braços do povo, como ele prometeu, né, tinha lá o slogan dele, né, bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. E o Vargas volta eleito e sai de lá morto, né, para entrar na história. CAPES e CNPq são duas instituições de fomento à pesquisa científica que foram criadas no governo Vargas, tá? Vocês vão para a universidade já no próximo ano e aí vocês vão, né, ter acesso a esses recursos, né, que são instituições de ensino superior para o desenvolvimento da ciência, inclusive com bolsas de pesquisa. A mita era obrigatória, mas era remunerada, né? Não, a mita não era remunerada, tá? Não era remunerada. Não era remunerada. Pedro. Cristina Arruda, a Revolução Mexicana foi no período do Lázaro Cárdenas? Não, 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 não. A Revolução Mexicana, ela começa, vamos pensar aí, no final do século XIX, começo do século XX, no governo do Porfírio Dias, no Porfiriato. Porfírio Dias era um cretino, um canalha, governou o México por mais de 30 anos, e aí quando em 1910 tem a eleição, ele prende, né, o Francisco Madero, começa a Revolução Mexicana.
né? Começa a Revolução Mexicana em 1910, e ela se arrasta, vai propriamente aí até 1919. Até hoje muitos falam, né? Porque tem lá o EZLN, o Exército Zapatista de Libertação Nacional. Ô, Giovana, a sua pergunta é boa. Boa, Giovana. Revolução de Aves. Veja, quando se fala de transição da Idade Média para a Idade Moderna, de transição feudo para o capitalismo, né? Esse período de ascensão da burguesia, é o período de centralização do poder monárquico, um processo gradual de centralização do poder monárquico, e o pioneiro, o primeiro lugar da Europa em que aquele rei bosta, aquele rei frouxo, aquele rei de merda que era o rei medieval, que esse rei vai ganhar poder, que ele vai centralizar poder com financiamento, ajuda da burguesia, o modelo clássico desse processo é Portugal. Por isso que Portugal é o primeiro país a navegar em 1415, conquistando Ceuta. O que aconteceu? O que aconteceu? O rei lá, o João Fernandes, morre, né? Ele morre, e aí tem todas aquelas convulsões de quem é herdeiro, quem não é, quem vai assumir o poder, quem não vai, né? Isso em 1381. A esposa dele, Leonor Vassourão, o pessoal detestava ela, que ela metia um monte de chifre no João Fernandes o Formoso, né? Corno pra caralho, e o povo não gostava da esposa por causa disso. A filha dele era casada, com o rei da parte que ia ser Espanha, então eles não queriam que a esposa, né, que corneava, assumisse, nem que a filha, que era casada com o estrangeiro, assumisse. E aí, então, a burguesia, os comerciantes portugueses, eles falaram assim, não, nós temos aí um trono vago, e vamos, então, escolher alguém para assumir esse trono, alguém que atenda aos nossos interesses. Aí, então, ele pega o irmão bastardo do rei morto, o Dom João, que era grão-mestre de uma ordem de cavaleiros, a Ordem de Aves. E a burguesia fala, Dom João, assume o trono, Dom João. E o Dom João fala, eu assumo? Mas eles vão querer me matar, não tem um exército para combater. E aí os burgueses falam, o que você precisa? Ele, de um exército. Como que você consegue um exército? Com dinheiro. A gente tem dinheiro, me dá. Aí a burguesia dá o dinheiro, o Dom João monta um exército e pega o trono. Aí a galera que não queria, sobretudo a nobreza, monta um exército e começa briga, guerra, que é a Revolução de Aves, né? Que é a Revolução de Aves. E aí você tem de um lado a burguesia que paga um exército para Dom João e a nobreza, né? E a outra galerinha que paga um exército para Leonor Vassourão. E aí, nessa guerra, que é a Revolução de Aves, o Dom João, que é o mestre de Aves, ganha. Por isso chama Revolução de Aves, né? E não Revolução de Leonor. E aí você tem um rei em Portugal que chegou no trono e vai falar, burguesia, obrigado. Vocês me deram dinheiro e agora eu sou rei? O que vocês querem? Eles, queremos navegar. Navegar é preciso. E aí o Estado português vai estimular a expansão marítima. Isso é Revolução de Aves. É o processo de tomada do poder por Dom João com ajuda, auxílio da burguesia. Então é o primeiro momento em que você tem um rei com interesses vinculados à burguesia. Isso é o que nós chamamos de Estado Nacional Moderno. E aí esse rei vai veicular, vai viabilizar o comércio. E esse burguês vai ganhar mais dinheiro. E esse burguês ganha mais dinheiro, paga mais imposto. E esse rei vai ficar mais rico. E aí ele vai comprar mais exército. E aí ele vai construir palácios. E aí chama absolutismo monárquico. Isso é a Revolução de Aves. Não sei se ficou claro. Gente, tem 41 mensagens aqui. Beatriz, muito obrigada. Cristiana, professor, quando que foram as Ligas Camponesas do Brasil? A partir do governo JK, tá ali, 1956, 57, 58, você tem o Francisco Julião no Nordeste fazendo esses movimentos, que coincide muito com aquela época do cinema, né, do Glauber Rocha. Não, o Glauber Rocha um pouquinho depois. Jonathan, prof, tem uma pessoa querendo falar. O senhor acha que vai... A pessoa querendo falar é você, Jonathan? O senhor acha que vai cair alguma questão em específico, assim como a greve de 17? Eu acho que sim. A UFA, ela sempre dá uma inovada, assim, uma sacaneada, aquela coisa de, puta merda, nunca ouvi falar dessa porra. Então, acho que tem chance, tá? Acho que tem chance sim. A greve 17, né, que é um movimento operário, a primeira grande expressão do movimento operário brasileiro. Cuidado com a pegadinha. O movimento operário não surge aí.
tá? O movimento operário, ele se expressa de maneira grandiosa pela primeira vez aqui, mas já existia articulações operárias. Beatriz, no começo da aula ele comentou que iria desativar, se não me engano, melhor digitar. Ah, mas desculpa, viu, gente? Eu não quero calar a boca de vocês, não, sem censura, nada. É que eu tirei o meu som, porque alguns microfones abriam. Eu não pus todo mundo para mudo, não, viu? Mas é melhor digitar mesmo, eu tô passando aqui. Ah, verdade, Bia. Risos. Também acho, Jonathan. Cezinho, Guto, poderia comentar alguma coisa sobre a Quinta República Francesa? O que comentar da Quinta República Francesa? Cara, eu acho que assim, tem que se pensar, né, que após 1871, vai após a Guerra Franco-Prussiana, você tem uma sucessão de repúblicas na França, que respeitam muito a questão da Assembleia, que bebem muito no bonapartismo, que bebem muito no jacobinismo. Então, assim, não dá para se falar muito de política específica da França, desvinculada, por exemplo, de imperialismo, desvinculada de Primeira Guerra, desvinculada de Charles de Gaulle, pós-Segunda Guerra, tá? Então, acho que é por isso que ela tem um trajeto, um percurso assim meio linear, meio sinuoso. Por exemplo, você teve movimento totalitário na França e na Inglaterra. Então, teve um movimento operário muito forte na França. Teve ali na França também um movimento estudantil de destaque. Então, falar especificamente da Quinta República Francesa, eu não sei se chega a ter assim, muito sentido de maneira tão específica como a prova da UFO. Microfone, gente. Gente, tem alguém com microfone? Desligue o mic, por favor. Não está igual, dá para ouvir. Desliga o mic. Professor, algum assunto a darmos em prioridade em relação aos filhos africanos? Não. Essa pergunta, Pedro Carlos, somos charade, eu sou Carlos também. O Pedro, o último vestibular, a última prova, ela pegou uma galera desprevenida. Ninguém falou, eu não sei o que é Cuxa, Schumero, é achante, né? Vamos aqui testar a sorte, né? Vamos aqui para o chutômetro. E foi muito específico, né? Alguns vestibulares já vêm fazendo isso, né? Rio Grande do Sul, Mackenzie, MGV, já vem cobrando de maneira assim específica. A UFO surpreendeu muita gente e serviu como um tapinha na cara, né, de professores, apostilas e cursinhos, para que deem valor a isso, para que ensinem, porque vai começar a cobrar, né? Cobrar de maneira específica, esmiuçada, como se cobra europeus, né? Se cobram civilizações pré-colombianas. Mas como já veio na prova anterior, eu não acredito que vá se repetir nessa. Né? Eu acredito que não, a não ser que eles queiram ficar espancando a nossa cara, né? Um belo simples tapinha não serviu. Mas eu acho que pode entrar questões africanas em relação à historiografia, né? Em entender que tem valor, entender que tem que ser visto com importância. Né? Tem uma lei, a 10.637, a lei de 2003, que obriga o ensino de história da África. Então, eu acho que nesse sentido, mas não especificamente características dos reinos africanos. Isso eu acho que não mais, tá? Deixa eu seguir aqui, dando uma olhada. Tá? Calma aí. Ai, caramba. Jonathan, kkk, Maria Júlia, kkk, Beatriz, kkk, kkk, meu Deus, mandou muito. Brasil sendo Brasil, Brasil, melhor do Brasil, brasileiro mesmo. Guto, Amanda, Guto, você pode falar um pouco sobre o embargo em Cuba feito pelos Estados Unidos? Sim. A partir da Revolução Cubana e de algumas desavenças, né, o Kennedy ele impõe um embargo econômico sobre a ilha de Cuba. Detalhe, ponto importante que pode aparecer na sua prova, Haiti. Tá? Tadinho, o Haiti é fodido. Inclusive, um aluno meu, ele foi para a missão de paz do Brasil no Haiti, ó. Ele me deu uma nota do Haiti. Uma nota haitiana. Tivemos várias mulheres, tá, na independência do Haiti, não só o Toussaint Louverture. O Haiti, ele foi segunda colônia a se liberta da França, né?
Enquanto a metrópole passava pelos ventos revolucionários da Revolução Francesa, a colônia soprou da mesma maneira e fez uma independência dupla, uma independência social, abolindo a escravidão, a única colônia que abole a escravidão na independência, e uma independência política, né? Ela se separa da metrópole francesa. E a independência do Haiti é muito renomada, né? Porque veio acompanhada de abolicionismo. Só que por isso, por servir de mau exemplo, né, porque outras regiões da América ficaram assustadíssimas, né, imagina preto querer ser livre, né, vai que influencia, é o chamado haitianismo, né, que os negros pudessem conquistar a liberdade e assumir o comando do país. Então, o que fizeram? Fizeram um embargo ao Haiti. O Haiti ficou isolado, não tinha com quem negociar após a independência, e isso foi, né, o começo de todas as mazelas do Haiti. E aí, agora, vamos para o século XX. Cuba. Cuba fez uma revolução, como o Haiti fez uma independência. Cuba traz uma ideia que os vizinhos acham ameaçadora, como o Haiti trouxe uma ideia, o abolicionismo. Cuba traz o comunismo. E aí o que fizeram com o Haiti? Isolaram e boicotaram. O que fizeram com Cuba? Isolaram e boicotaram. Duas ilhas do Caribe que são boicotadas por pregarem ideologias que desagradam os seus vizinhos mais poderosos. Então, Cuba estabelece esse bloqueio econômico, os Estados Unidos estabelece esse bloqueio econômico a Cuba, que já dura, né, várias décadas, bem mais de meio século. E um dia, se vocês quiserem, fazemos uma live para eu contar sobre Cuba, que foi maravilhoso, inclusive tem uns charutos aqui até hoje. Leonardo, você acha relevante para esse novo edital as civilizações pré-colombianas? Porque já caiu umas vezes algumas questões para quebrar as pernas. Leonardo, quando cai difícil, né? Caiu uma Serrualtin, Piltin, né? Aquelas coisas complicadas, né? Ó, vou pegar aqui para você a estatística. Civilizações pré-colombianas caíram em 2018 a última vez. Eu acho que pode cair. Pode cair sim, sobretudo em relação à mita, à absorção de alguns aspectos administrativos. Isso. E aí você pode também ter uma questão de historiografia, sim. As igrejas espanholas elas eram construídas sobre as ruínas dos templos. Então, uma forma tanto simbólica quanto material de tentar impor uma nova cultura. Mas há uma resistência muito grande. Por exemplo, a língua quechua, né, falada até hoje, né, você tem várias formas, hábitos culturais que se estendem até hoje, né? Então, acho que pode cair, mas de uma maneira não tão aprofundada como já foi. Beatriz KKK, Jonathan, Greve 17 de novo, Amanda, eu consegui acertar essa questão da África por causa daquele livro do Cláudio Vicentino que você compartilhou. Que bom, Amanda, que bom. E eu pretendo, para o ano que vem, escrever um material, quer dizer, eu já tenho escrito, mas eu vou organizar um material de história específico para a UFO. Tomara que não sei praticamente nada, eu vou lascando com a minha vida. Gente, é o seguinte, quem não sabe praticamente nada de um assunto, continua sem saber, tá? Não vai correr atrás agora de aprender nada, tá? Fica de boa, relaxa. Sei que é difícil, tá? Mas, ó, para a prova da UFO, agora, quem vai fazer essa semana, mesmo quem vai fazer semana que vem, ó, para de ler coisa inteligente, para de assistir filme cult, sabe? Assiste aí, lê gibi, assiste pornografia, sei lá, filme Água com Açúcar. Não é para você ficar pensando em coisa nova, você não vai ter tempo de processar, de refletir, tá? Fica de boa, vai fazer umas coisas bacanas, tenta arejar a cabeça, só vai pegar em estudo, sabe quando você está tomando banho e fala, puta meu Deus, qual que é aquela fórmula mesmo? Aí você sai correndo, molhado para ver, isso você faz, mas a parte disso, sabe? Dá uma relaxar, tenta relaxar, se alimentar bem, tenta já fazer um ritmo de sono, que é aquele que você vai usar no sábado e domingo, né? Porra, que hora que seu cérebro tá mais esperto? É depois que eu tô acordado às 6 horas, tá? Então eu vou começar a acordar todo dia às 8, né? Como que é a sua alimentação? Que horas que você vai comer para fazer a prova?
né? O que você vai comer, como você vai para a prova, qual é a previsão do tempo, qual vestimenta que você vai estar, a sua escola, ar-condicionado ou ventilador, né? Deixa vários documentos, todo tipo de caneta, cara, compra um monte, depois você vende, é LX, tá? Mas leva um monte, não corre risco. Puta, vai chover, você vai chegar encharcado? Não, você leva o guarda-chuvinha e tal, né? Se prepara, aí eu vou de carro, aí você não acha lugar para parar, para, o cara pede dinheiro, se não dá, você fica preocupado, você vai riscar, aí você vai de carro, bate o carro no meio do caminho, se fode inteiro, não chega. Então pede para alguém te levar, vai de Uber. Ai, Guto, eu tô pobre, vou de busão, não tem ninguém, tá? Vou de busão. Sai antes, porque atrasa. Ai, Guto, eu sou de fora, vou comer no shopping. Cara, sabe quantas mil pessoas comem no shopping no fim de semana? Então, vai antes, né? Que aí você pede a comida, a sua senha não chama, você começa a suar, fica desesperado, chega atrasado na prova, se fudeu, tá alimentado, mas não fez vestibular. Então, sabe, pega essa semana para antecipar qualquer problema que você venha a ter. É pandemia, né, cara, enche de máscara, vai com aquelas roupas de apicultor, sabe? Vai, já vai pensando nisso, vai mentalizando coisa boa, vai pensando coisas positivas, sabe? Vai dialogando com pessoas legais, lógico, dá uma estudadinha aqui, uma outra ali. Ah, tá, vi um exercício aqui, vou refazer. Uma dúvida pontual, me manda mensagem, mas tenta, sabe, relaxar ao máximo. A sua catedral, cara, você começou a construir lá atrás, naquelas horas todas que você se dedicou, quando você quis chorar, às vezes até chorou e continuou, né? Quando você se reergueu. Eu quero te contar, para encerrar, é, uma vez que não tem mais perguntas, mas eu estou disponível, tá todo o tempo no WhatsApp. Tem uma técnica japonesa que eu gosto muito, quando uma cerâmica se quebra, eles não jogam fora, eles se constituem cada parte e vão colando com uma cola, uma laca feita com ouro. E aquela peça reconstruída, com aquelas cicatrizes douradas, ela se torna muito mais valiosa. Que vocês todos que já prestaram vestibulares se considerem dessa maneira. Você se fudeu, você se estilhaçou, você se quebrou muitas vezes, mas você se reergueu. Você está segurando esse copo meio cheio, meio vazio há muito tempo. E você é muito mais valioso por causa disso. Confie em você. Você está aqui, você está se dedicando, e você pode, como eu tenho dito, sigam com seus passos firmes no caminho dos seus sonhos. Eu estou à disposição para ajudá-los, para acompanhá-los nesse caminho. Valeu demais, valeu pela atenção, um grande abraço, tudo de bom. E que gracinha. É brabo. Valeu, gente. Vamos pausar isso aqui.